A paz do Senhor a cada um dos irmãos em Cristo Jesus. É com muita alegria, amados e queridos irmãos, que estamos começando mais um vídeo aqui no canal Experiência da Bíblia. Desde já eu quero pedir a cada um de vocês que já são inscritos, que compartilhem nossos vídeos para que mais pessoas possam ser alcançadas por a palavra de Deus. Tenha certeza que toda alma que se converter ao Senhor Jesus Cristo, através dos seus compartilhamentos, você terá também recompensa no reino de Deus, porque você está ajudando com que a palavra de Deus ela avance cada vez mais para alcançar mais vidas. E eu creio que neste momento o Senhor vai falar com você de uma forma poderosa e gloriosa. Como prometido, eu falei que ia trazer um novo ensinamento nesta página e a respeito do pré-batismo. O que é o batismo? Por que devemos se batizar? Nós trazemos na nossa bagagem uma tradição de que nós já fomos batizados ainda quando era bebê ou quando era crianças ainda. Mas a Bíblia fala que claramente que aqueles que têm um encontro com Jesus, é necessário que este nasça de novo. É necessário que este nasça novamente. E no decorrer desse ensinamento, eu peço a você que preste muita atenção e que você fique até o término desse vídeo, porque eu confesso para você que vai ser de suma importância esse estudo de pré-batismo. Eu estou aqui com a apostila e eu já tive o privilégio de estudá-la. E eu confesso para os irmãos que têm conhecimento muito maravilhoso a respeito da palavra de Deus. E eu quero compartilhar isso com você gratuitamente. Você não vai estar me pagando nada, eu não estou recebendo nada senão do próprio Deus. E isso já me basta. Porque grandes coisas fez o Senhor por nós e por mim. E por isso estou feliz, estou alegre de poder atribuir ao Senhor com a oportunidade que eu tenho de estar compartilhando a palavra dele. Como já foi falado, eu quero compartilhar com você o ensinamento do pré-batismo. Eu quero ler primeiramente um versículo para a minha e a sua meditação, que está escrito, aleluia, em Oséias capítulo de número 6, versículo de número 3. Está escrito assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. No primeiro verso, na parte A, está escrito assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Este é o objetivo de eu estar aqui trazendo este vídeo. Nós precisamos conhecer mais e mais da palavra de Deus. No início dessa lição está escrito assim: tendo em vista o conhecimento da palavra de Deus para uma estrutura espiritual do novo convertido, recomendamos a sua leitura em forma de estudo, acompanhada de oração. Nós sabemos muito bem que nós não podemos de forma nenhuma começar um estudo sem primeiro buscar o Senhor em oração, para que Ele nos revele, para que Ele nos mostre e para que nós o aprenda cada vez mais da sua palavra e para que nós venhamos ser guiados pelo seu Espírito. Eu convido você para estar fazendo uma oração agora nesse início de aula, para que você possa estar com a mente bem aberta para entender
e compreender a palavra de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, desde já eu quero te agradecer por esta oportunidade de aqui estar e poder estar compartilhando a tua palavra. Que o Senhor receba para ti toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação. Que o teu Espírito tenha liberdade para me usar, para falar com o teu povo. Não o que eu quero, mas sim o que tu queres. Por isso, Pai, que eu venha ser um canal a partir de agora. Que o Senhor me use de uma forma poderosa, para que eu fale não o que eu quero, mas sim o que o Senhor quer falar com o teu povo. Me use, Senhor. Tenha liberdade. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é muito importante você saber que o batismo, ele representa algo muito glorioso diante da presença de Deus. O batismo, nós devemos aprender que ele é uma forma, é um símbolo de que quando você se batiza, você reconhece que você é um pecador, que você precisa e necessita do Senhor. E você está confessando que sem Ele, você nada pode fazer. E a introdução do nosso ensinamento começa assim. O curso pré-batismo é muito importante na vida do novo convertido. Este curso traz um resumo das doutrinas fundamentais da fé cristã, escrito em uma linguagem de fácil compreensão. Tem o propósito de dar uma visão da grandeza e importância dos elementos essenciais para a nova vida em Cristo. E como nós já lemos no primeiro versículo, para nós começarmos, que se encontra em Oséias capítulo 6, versículo de número 3, apenas o verso A, que está escrito assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Este é a introdução e o versículo bíblico para que nós possamos estar dando início à nossa aula. Esta é a primeira lição, esta é a introdução que agora foi feita. E a primeira lição, nós devemos aprender o seguinte: muitas pessoas estão acomodadas nos templos, achando que eles estão no lugar certo. Nós devemos aprender o seguinte: nem todo lugar que está dando certo é Deus que está operando. Porque a Bíblia vai dizer que até mesmo o diabo ele se transfigura em anjo de luz para fazer o prodígio de engano no meio do povo. Mas a primeira coisa que o cristão precisa aprender é ele conhecer a igreja da qual ele faz parte, o templo do qual ele faz parte. Se ele conhecer esse templo, ele precisa ter uma ideia do que lá está sendo pregado. Se está em conformidade com a palavra de Deus ou se é apenas ensinamentos carnais, aonde as pessoas usam dessas estratégias para trazer benefício próprio para si. Segundo ponto, você precisa conhecer o pastor desta congregação. Se realmente ele é um homem de Deus ou se ele é um falso profeta ou se ele é até mesmo um mercenário. Isso é um dos pontos cruciais, um dos pontos primordiais que precisa ser pesquisado com muita atenção. É você saber quem é o pastor daquela congregação, ou seja, da que você faz parte. Você é um novo convertido, talvez você não tenha muito conhecimento, mas é necessário que você comece a buscar e ter interesse de saber se realmente o pastor dessa congregação, se ele faz a vontade de Deus ou se ele apenas faz a vontade de homens para enganar e para inudibriar.
Terceiro ponto, você precisa também conhecer toda a diretoria deste ministério, para você saber se realmente elas estão alicerçadas com pessoas justas, com pessoas que têm compromisso com Deus. Porque muitas das vezes nós vemos que as pessoas se aninham como se fosse um ninho, e começa ali tudo que vem, elas começam a devorar como se fosse algo carnívoro. Sabe quando a mãe volta para o ninho e traz algum alimento que aqueles filhotes devoram rapidamente? Só que, porém, esses são representando como as águias, essas águias rapinas, que elas pegam e elas são predadoras. Todo o alimento que vem sobre aquele ninho, sobre aqueles filhotes, elas devoram antes que chegue a este conhecimento desses que necessitam, desses que estão começando a engrenar no ministério. Depois é necessário que você saiba qual que é o seu doutrinamento nesta congregação. Você precisa saber que doutrinamento que eles regem sobre esta congregação. Por que eu estou dizendo isso? Porque nos dias atuais que vivemos, tem muitas congregações sendo abertas que não têm um doutrinamento correto de acordo com a palavra de Deus. Elas estão andando muito com portas largas. Elas estão trazendo as coisas do mundo para dentro dos templos, para poder influenciar as pessoas para vir ao encontro de Cristo. E a Bíblia diz que isso não é legal. Pegar as coisas mundanas e enganar e manipular para atrair as pessoas. A Bíblia diz que a palavra de Deus é o necessário para que todos aqueles que ouvem a palavra de Deus possam se chegar ao Senhor com fé e crendo que Ele é o Filho de Deus e que Ele é o Salvador do mundo. A palavra dele já é o suficiente. Até aqui eu acredito que está tudo ok. Você precisa conhecer a congregação que você faz parte, depois o pastor, depois a diretoria e depois o doutrinamento deste ministério. Que muitas das vezes a doutrinação também é tão severa que foge dos princípios bíblicos. Jesus vai dizer algo dizendo assim: olha, fazei o que eles mandam, mas não fazei o que eles fazem, porque eles mandam vocês fazer algo que eles mesmos não fazem. Está entendendo? Vocês não podem se igualar a eles. Vocês têm que ser de uma forma da qual o Senhor seja glorificado em tudo e em todos. É necessário que você faça de coração o que você der conta de agir na presença de Deus. Não haja de uma forma impondo algo que você não pode cumprir. Isso não é legal diante de Deus. Ele quer que as pessoas que vêm ao seu encontro sirvam a Ele por amor e que aprenda através da sua palavra e aprenda os seus ensinamentos e os seus e a sua doutrina de uma forma bem prazerosa, nada forçado, nada obrigado. As pessoas têm que ir ao encontro do Senhor por amor, por gratidão e por conhecimento, que sem Ele não há reconciliação, porque a Bíblia mesmo nos diz que todos pecamos e destituídos da glória de Deus estávamos. Mas o Senhor veio para nos levar de volta para junto dele. Mas é necessário que você aprenda dele, para que você possa retornar no dia em que o Senhor Jesus voltar. Até aí tudo bem, isso aí foi ainda a introdução da... Agora vamos entender mais profundo agora. Nós vai muito além agora. Nós precisamos aprender por que devemos batizar. Nós já temos uma ideia por que devemos batizar, porque representa
é a remissão dos pecados. Quando nós se batiza, nós confessamos e o nosso pecado é jogado no lago do esquecimento. A Bíblia diz que Deus já não lembra mais dos pecados que cometemos. Mas a partir daquele momento que nós nascemos de novo, agora nós temos uma nova história, temos um novo começo e assim excessivamente. Vamos lá, o pecado. Você sabe, você tem uma ideia do que é o pecado? Nós vamos entrar um pouco mais profundo agora, porque eu vou usar bastante a Bíblia aqui, não só a apostila, mas a Bíblia também. E se você puder, você tiver interesse mesmo de aprender mais da palavra de Deus, é bom que você utilize a sua Bíblia. A Bíblia vai dizer, no primeiro texto, em Gênesis, capítulo de número 2, versículo 17, está escrito assim: mas a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comer dela comereis, certamente morrerás. Nós sabemos que o Senhor Deus, ele deixou ali no jardim, diante do homem, uma árvore do conhecimento, ou seja, da ciência, que representa o conhecimento do bem e do mal. O homem, na sua forma que foi criado, ele só conhecia o bem. Ele só conhecia as bondades e a grandeza de Deus. Até um dia que o homem, ele resolveu desobedecer a Deus para conhecer o mal. E quando ele conhece, ele cai, ele começa a ver o mundo de outra maneira, totalmente absurda, a ponto de a Bíblia dizer que no início, o homem, ele mais a sua mulher, eles não se envergonhavam um do outro. Mas quando eles caem no pecado, eles se envergonham. Eles começam a entrar em contradições um com o outro. A concordância já não bate mais, porque o pecado já entrou e já começou a fazer isso, já começou a fazer divisões, começou a fazer separações. E a primeira separação que o homem vai ter é da presença de Deus. O pecado, quando entra, que o homem dá legalidade para que o pecado entre, a Bíblia diz que o homem já não tem aquela intimidade de antes com Deus. Ele já começa a se envergonhar de Deus, começa a ter medo de Deus, a ponto de ele se esconder. É isso que o pecado começa a agir na forma daqueles que desobedecem a Deus. As pessoas começam a ter rejeição por Deus, as pessoas não querem dar ouvido a Deus, as pessoas não querem mais compromisso com Deus e muitas das vezes essas pessoas até mesmo desacreditam que existe até mesmo o Senhor Deus. Isaías 59 deixa bem claro que o pecado ele causa em nós separação entre nós e Deus, porque Deus é santo e Deus não contempla, ele não permite, ele não apoia o pecado, mas antes ele abomina o pecado, mas antes ele como eu posso me expressar? O pecado é uma coisa tão terrível diante de Deus, que a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo de número 6, versículo de número 5 a seguir, e viu Deus que a maldade do homem tinha se multiplicado sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos e do seu coração eram mal continuamente. Então se arrependeu o Senhor Deus de ter feito o homem sobre a terra. A Bíblia diz que o pecado, ele causou algo tão terrível e tão brutal
diante da presença de Deus que Deus se arrepende de ter criado o homem. Porque o homem deu legalidade. O Senhor deu autoridade ao homem para governar, e o homem abriu mão desse governo para chefiar o pecado, para fazer a vontade de Satanás. E Deus entristeceu com isso, porque através deste financiamento do que o homem fez com Satanás, entrou o pecado, entrou a divisão, entrou a doença, entrou a contenda, entrou o homicídio, entrou o estupro, entrou todos os males através todos os males através do pecado. E isso entristeceu muito o Senhor, que o Senhor criou o homem um ser perfeito para habitar sobre o jardim, para cuidar, para multiplicar, mas o homem desobedeceu a Deus. E ele, até hoje, ele está pagando um preço muito alto. Mas nós sabemos claramente que o nosso Deus, bondoso e misericordioso para conosco, ele manda um libertador. Porque pelas nossas forças nós não ia conseguir. Porque o pecado é tão terrível na vida do homem que ele por si só ele não consegue se libertar. Mas Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso é o que aconteceu quando o homem desobedeceu a Deus. O pecado entrou de uma forma terrível e grosseira sobre a vida do ser humano. Agora, eu quero compartilhar outro versículo que está lá em João. Eu quero compartilhar mais um versículo que está lá em João, 1 João. 1 João, você que tem sua Bíblia, você que tem interesse de aprender, este é um momento bom para você estar aprendendo. João capítulo 3, versículo de número 4. 3, versículo 4 está escrito assim: qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. A iniquidade nós devemos aprender que ela tem algum significado, mas eu vou trazer um mais claro para que você entenda. Quem pratica o pecado pratica a iniquidade, porque a iniquidade é algo que você faz conscientemente. Você sabe que é errado e continua fazendo. E isso são abominações muito terríveis diante da presença de Deus. Porque nós sabemos muito bem que existem leis. E quando nós ultrapassamos essas leis, nós colocamos vidas de pessoas em risco, até mesmo, primeiramente, a nossa própria vida e também a vida de pessoas em risco. E isso não é agradável a Deus, que nós desobedeçam as leis para que nós venhamos fazer algo da qual venha prejudicar algumas pessoas que estão à nossa volta. Agora, eu quero compartilhar com você o primeiro ponto desta lição. Diz assim: o que é o pecado? O pecado, a primeira resposta é a transgressão da lei divina. Foi o que eu já fiz uma ilustração aqui, te ensinando o que o pecado faz e o que ele comete. Ou seja, o que ele faz, cada um que o pratica cometer. Nós vemos que é uma transgressão da lei divina. É você saber que o Senhor permite que faça algo bom e você faz coisas que o Senhor não permite.
Ou seja, você vai na contramão. E isso não é legal, porque todas as leis que é infringida, elas sendo pegado em flagrante, haverá punição. Talvez você que anda de carro, anda de moto, você está indo, talvez numa BR, em alta velocidade. Mas de repente você começa a ver os sinais dizendo, olha, reduza, perigo adiante, ou então alguma fiscalização, e é necessário que você reduza, porque ali tem um alerta. Mas quando você vê estes sinais e você não dá crédito nenhum para eles e continua avançando, você está colocando vidas em perigo de pessoas e até mesmo de algum pedestre que está passando, alguma criança, até mesmo animais que pode estar fazendo a travessia ali. Por isso que é necessário que você obedeçam os sinais, as regras da lei. Quando você desobedece, se você for pego em flagrante, você será punido. Você correrá o risco de ser preso e perder a sua licença, a sua liberdade de dirigir e até mesmo fazer alguma coisa mais além. Agora, segundo isso, nós devemos aprender que na lei de Deus também o Senhor enviou o seu Filho para nos dar salvação nele. Quando nós desobedecemos às leis do Senhor Deus, nós estamos dizendo, eu não preciso do Senhor, eu não preciso dos seus ensinamentos, eu não preciso do que o Senhor tem imposto para mim. Ou seja, você quer viver na libertinagem, na liberdade da qual o mundo te oferece, mas que na verdade não é liberdade, mas sim um pleno engano. Você já viu que no primeiro ponto, o pecado é a transgressão da lei. E segundo, e qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão desta lei, a Bíblia vai dizer o seguinte: independente de que você cumpra a lei terrenal ou não, isso você precisa fazer por ordenanças para que você vá bem. Mas quando se trata da lei de Deus, é necessário que você cumpra a lei do Espírito, porque a lei do Espírito já nos livrou do pecado e da morte. Primeira coisa que nós não podemos estar fazendo é andando em pecado, porque senão nós podemos sofrer as penalidades mais severas ainda. Como já foi avisado em Romanos 3:23, que todos nós pecamos e destituídos da glória de Deus estávamos. E João 3, verso 4, falou também claramente que o que pratica o pecado também pratica a iniquidade. Já foi trazido aqui e esclarecido que é a transgressão, fazer algo sabendo que é errado e mesmo assim as pessoas continuam fazendo. Tem outro relato importante que eu quero compartilhar com você, que se encontra em Gálatas capítulo de número 3, versículo de número 10 e 12, está escrito assim. Gálatas 3, 10 ao 12 está escrito assim: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá
da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. Olha que ensinamento prazeroso para nós. Sabemos que nós não é justificado pela lei. Você cumprir todos os requisitos aqui na terra, isso é bom, você fazer isso. Mas que não seja um ato de dizer, eu vou fazer isso para que eu seja justificado, para que eu seja salvo. A Bíblia diz que isso não é possível, porque a nossa salvação não vem por meio de obras. A nossa fé é dada diretamente pelo próprio Deus, da qual está escrito em Efésios. Eu quero compartilhar com você em Efésios, aleluia, capítulo de número 2, aleluia. Efésios capítulo 2, versículo de número 8, está escrito assim. Efésios capítulo de número 2, versículo 8 e 9 está escrito assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Olha que ensinamento maravilhoso. O Senhor está nos ensinando, dizendo que nós não somos justificados pelas obras da lei. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Quando nós temos fé em Cristo, nós fazemos a vontade do Senhor. E isso é bom e agradável diante de Deus, que nós o obedeça e reconheça que o Filho dele veio com este propósito de salvar todos aqueles que estavam perdidos e aprisionados no pecado. Agora nós somos livres para a glória de Deus. Só que, porém, na presença de Jesus. Sem Jesus você ainda continua aprisionado. E por isso é necessário que você aprenda o que quer dizer a palavra de Deus. Esses ensinamentos é para você que está se batizando, para você ter uma ideia do que o pecado causou e o que ele faz. Ele faz você transgredir a lei divina, faz você se afastar de Deus, faz você não querer cumprir as ordenanças de Deus, faz com que você perca a sua salvação, faz com que você seja enganado, com que você seja rejeitado, seja escravizado. Tudo isso o pecado faz para que o homem não venha ao arrependimento e se reconciliar com Deus. Agora eu quero compartilhar com vocês algo mais interessante ainda. No segundo ponto, exemplo de pecados que impede o homem de entrar no céu. Agora isso é muito sério. Por isso eu peço que você dobre mais a sua atenção. Qual o pecado que faz com que o homem não entre no céu? Se nós formos, conforme o texto que está em 1 Coríntios, capítulo de número 6, 1 Coríntios 6, versículo de número 9 e 10 está escrito assim. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 e 10, está escrito assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Estas são as pessoas que não herdarão o reino de Deus. Agora você precisa fazer uma reflexão de qual destes que foi citado aqui que você
está encaixado ou engrenado nele. Você precisa deixar rapidamente e aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Caso contrário, você ainda permanece sobre a ira de Deus e correndo sério risco de receber de brinde a condenação eterna. Mas o Senhor nos deu gratuitamente a salvação em Cristo Jesus. Por isso, se você já é convertido e quer se batizar, você precisa largar todas essas práticas, porque com esses requisitos você não entrará no reino de Deus. Eu vou só estar recapitulando mais uma vez para que você entenda o que diz. Vai tentando acompanhar aí 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10. A palavra de Deus diz: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Primeiramente, a pessoa injusta não vai herdar o reino de Deus. Talvez você é justo com uma pessoa que é amigo seu, mas já com outras você é injusto. Você quer ver a queda dele, você quer ver cada vez mais as percas, cada vez mais a decepção naquelas pessoas que estão em sua volta. Muitas das vezes você não tolera essas pessoas próximo de ti. Às vezes elas precisam de você e você pode ajudar e acaba não ajudando porque você começa a se tornar uma pessoa injusta. Porque a pessoa justa, ela não busca seus próprios benefícios. Ela se preocupa muito com o seu próximo. Porque isso é bom e agradável a Deus, que nós amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Uma coisa é você ter a amizade de estar na casa dele todos os dias. E outra coisa é você poder ajudar. Ajude as pessoas que precisam, que necessitam. Seja uma pessoa justa. Seja uma pessoa que não levanta calúnia nem falatório a respeito das pessoas que estão à sua volta. Faça a diferença. Se talvez o seu chefe, seu patrão, seu encarregado, seu companheiro de trabalho, ele dá um mau testemunho, você tem a oportunidade de fazer diferente, de dizer: para aí, eu sou um servo do Senhor e segundo a palavra dele, eu tenho que fazer a diferença onde que eu estiver, porque eu sou luz do mundo, assim como o Senhor disse que vocês são sal da terra e luz do mundo. Se nós somos luz, nós temos que dar um bom testemunho para que as pessoas saibam que o Senhor, ele vive e habita em nós. Agora, no verso 10, você vai ver os requisitos das pessoas que não entrarão. Presta muita atenção. Primeiro, não erreis, nem os devassos. Primeiro, os devassos. Segundo, idólatras. Terceiro, adúlteros. Quarto, efeminados. Quinto, sodomitas. Sexto, ladrões. Sétimo, avarentos. Oitavo, bêbados. Nono, maldizentes. E décimo, roubadores. Esses não herdarão o reino de Deus. 10 pontos que mostram que essas pessoas que têm essas características, elas não vão entrar no reino de Deus. No segundo ponto, o que é ser injusto? Nós vai aprender mais um pouco. Ser injusto é uma pessoa que iníquo, arbitrário, ilegal, mau. Na lista do injusto está o impuro, o idólatra, o adúltero, foi o que nós já lemos, o efeminado, o sodomita, o ladrão, o avarento, o bêbado, o maldizente e o roubador. Esses estão caracterizados todos sobre o injusto. Uma pessoa injusta, ela carrega essas características sobre
a vida dela. Agora, no terceiro ponto, está escrito assim: a base doutrinária da igreja quanto ao pecados. Agora nós vamos entrar, saber se a igreja que você faz parte, se ela é contra o pecado ou se ela é a favor do pecado. Vamos saber se ela realmente é uma igreja que serve a Deus ou se ela é uma igreja que serve ao diabo. Vamos olhar a base doutrinária da igreja, da qual se encaixa na igreja perfeita, da que Cristo tem habitado no meio dela. Nós vai ver que quando Jesus voltou ao céu, a sua igreja, a igreja cristã, ficou sob a responsabilidade dos apóstolos. A igreja de Cristo aqui na terra ficou responsável e na responsabilidade dos apóstolos, ou seja, dos pastores, e assim excessivamente. Porque Jesus usou sempre essa expressão: pastor, ovelha, apóstolo e discípulo. Ele usou sempre esses termos para que as pessoas entendessem que ele é o bom pastor, que ele é o pastor principal, ele é a pedra angular. Nós precisamos ter esta base e saber que a igreja que não está alicerçada em Cristo Jesus, esta igreja simplesmente está construída sobre areia. Quando vier as tempestades, vier as provações que há de vir, essas igrejas não ficarão de pé e elas mostrarão que elas não têm realmente alicerce nenhum. Mas os que estão firmados na rocha, nós saberemos que elas estão alicerçadas em Cristo. Pode vir tribulação, pode vir perseguição, que elas se permanecem firmes e até se perder mesmo a sua própria vida, elas estarão de pé diante da presença de Deus e não o negarão de forma nenhuma. De início, surgiu uma contenda entre os irmãos. Olha, a igreja sempre, você precisa aprender, não é permitido, mas sempre haverá algumas contendas no seu meio, por conta de as pessoas ler e compreender de alguma forma ou de alguma maneira. Mas isso não é legal, porque a Bíblia diz que o que é sábio deve se calar e ajudar o que sabe menos. Tem que compartilhar os seus ensinamentos. Mas hoje nós vemos uma grande disputa. As pessoas, porque têm um estudo mais avançado, elas se querem compartilhar o seu conhecimento com outros, com medo de perder o seu posto. Hoje as pessoas estão prezando mais pelos seus títulos e não pela obra de Deus. Muitos não esperam a recompensa que vem de Deus, mas sim eles buscam a recompensa que vem dos homens, que é algo beneficente em questão de bem financeiro. Mas a igreja de Cristo, no início, você precisa saber que ela teve uma grande contenda. Por quê? Vamos ver. Porque os gentios, ou seja, as pessoas que não eram da linhagem dos judeus, mas que foram alcançados pelo Evangelho e pela promessa de nosso Deus Todo-Poderoso, estava acontecendo que os gentios estavam se convertendo e crendo em Jesus como Salvador através da pregação de Paulo e Barnabé. Então Paulo e Barnabé foram aos apóstolos a fim de que a contenda terminasse. E lá em Jerusalém, após muito discurso, ou seja, muita discussão, chegaram a um consenso, a qual obstesse. Vamos ver que consenso foi esse? Primeiro, eles conversaram, debateram, tiveram muitas discussões para ver qual a forma melhor seria para que os apóstolos recebessem, assim como Paulo tinha recebido, as pessoas gentis que estavam se convertendo no Evangelho pela pregação da qual Paulo estava levando a todos os gentios.
Só que alguns judeus tradicionais daquela época, eles não aceitavam, porque não era da mesma linhagem, e outra, eles queriam que tivesse o mesmo costume. Mas nós vemos agora algo interessante, que Paulo foi a Jerusalém para acabar de vez com essa discussão e para mostrar que as pessoas que estavam se convertendo, elas estavam crendo que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Salvador da vida delas. Aí nós aprendemos o seguinte: eles entraram, cessaram as suas contendas e disseram: tá bom, mas pareceu bem ao Espírito Santo que eles fizessem desta maneira para cessar as discussões que eles estavam, que não ia chegar a lugar nenhum. Se não tivesse uma intervenção ali do próprio Senhor, eles continuariam naquela contenda e não chegaria a lugar nenhum. O primeiro ponto que eu aprendo e que eu quero compartilhar com você, tem muitos momentos que eu posso estar concordando com algo que você não concorda e pode gerar algum conflito, alguma contenda. Mas isso não é legal, porque o reino de Deus ele não pode ser afetado. O reino de Deus ele tem que ser primordial, ele tem que ser o centro. Eu não posso impor regras sobre ou criar outro alicerce da qual já está colocado que é Cristo. Eu não posso fazer isso. Claro, eu posso compartilhar minhas ideias, o que eu aprendi, e você fazer uma análise dentro da palavra de Deus. Você pode compartilhar o que você aprendeu e eu posso analisar dentro da palavra de Deus, para que assim nós andemos junto, aprendendo mais e mais, para que o reino de Deus cresça, para que o reino de Deus avance. Que este é o nosso objetivo, é a nossa missão, fazer com que o reino de Deus avance cada vez mais. E vamos lá. O que pareceu bem a eles, através do Espírito Santo? Tá bom, os cristãos, os gentios estavam se convertendo, mas temos quatro regras. Aí eles disseram: nós temos 4 regras para os cristãos, ou seja, para os gentios que estão se convertendo ao Evangelho. E essas 4 regras eles têm que obedecer. Primeira regra é ficar longe das coisas sacrificadas a ídolos. Você sabe aquelas festas, aqueles rituais que as pessoas fazem e apresentam aos seus deuses, dizendo: isso aqui é para santo tal, isso aqui é para fulano de tal, isso aqui, sabe, essas referendas. Segundo isso, a Bíblia diz que isso não é legal para os que são nascidos de novo em Cristo Jesus. Nós não podemos participar desses banquetes mais de manjares que é apresentado a outros deuses, a outros santos, que não seja somente o Deus central, que é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Segundo ponto que os que estavam se convertendo, e você que se converteu precisa aprender, é que você não pode de forma nenhuma se contaminar com o sangue. Ou seja, que seja para comer, que seja para ter relação sexual, você não pode de forma nenhuma se contaminar com isso. Olha, eu quero dizer algo interessante. A Bíblia diz que o homem e a sua esposa tem um período da qual a mulher é para se limpar. E nesse período, o homem, de forma nenhuma, ele pode coabitar com a sua esposa. Ele não pode ter relação nenhuma com a sua esposa, porque isso não é legal para os cristãos. Eu estou falando para os filhos de Deus, para você que se converteu, que sabe que Jesus é o Filho de Deus, que é Salvador de todos nós. Eu estou trazendo esse ensinamento para você. Talvez você ainda não é convertido, você pode não compreender, mas esse ensinamento é para você que já está andando e querendo aprender do Senhor. Você não pode, nesse período, ter relação com a sua esposa no tempo menstrual dela. Você precisa esperar os 7 dias, assim como está escrito. Obedecer às regras. Terceiro,
não comer carne sufocada. O que é carne sufocada? Toda aquela... Não sei se vocês já prestou atenção, que é muito de costume as pessoas nas roças, nos sítios, elas matarem as aves, ou seja, galinha, frango, puxando o seu pescoço para poder que o sangue fique preso no pescoço e para poder comer galinha caipira e assim adiante. A Bíblia diz que isso não é legal. Você não pode comer carne sufocada. Aí algumas pessoas dizem, e aí, como é que nós vamos comer então? A Bíblia diz que é melhor que você pegue e mate ela sangrada. Você mate ela, dê uma paulada na cabeça dela, corte, faça com que o sangue dela saia. Porque a Bíblia deixa bem claro que não é bom que eu e você coma sangue. Porque o sangue representa a vida. E todo aqueles que provar da vida, ou seja, comer do sangue, ele prestará conta daquele ser diante de Deus. Nós podemos não compreender, porque nós somos muito limitados. Mas de acordo com a palavra de Deus, ele disse que não é legal que nós façamos isso. É bom que nós se abstenhamos, ou seja, que nós se afaste dessas coisas. E o quarto é da prostituição. O que é prostituição? Prostituição é tudo aquilo que você faz ilícito sem a concentração de Deus, sem a permissão de Deus. Isso se torna prostituição. E o Senhor disse que isso não é legal. É tão bem verdade que a Bíblia diz que quando o rapaz e a moça namoram, não é bom que eles conheçam as suas intimidades antes do casamento. É bom que eles se guardem para quando eles casarem, quando eles estiverem ali na sua casa própria, ali quando eles dissessem agora nós somos marido e esposa, aí sim é permitido por Deus você desfrutar, claro, com sabedoria, desfrutar do que você recebeu ali daquele cônjuge. A prostituição também, nós devemos aprender que você não pode usar esse corpo seu para fazer o que você quer. Você não pode se vender na prostituição. Você não pode comercializar o seu corpo. Você não pode fazer com que pessoas venham fazer comércio do corpo deles para te beneficiar. Tipo assim, você vai em algumas casas, alguns lugares que tem aquelas pessoas que fazem os seus trabalhos, você não pode ir lá afiançar essas coisas, porque você está fazendo com que essas coisas venham cada vez mais desagradar a Deus. Você está chefiando para que o mal cada vez mais cresça e faça com que mais pessoas se percam, que mais casais venham a ser destruídos. Por isso, a Bíblia diz que nós não podemos se misturar com essas coisas. Você que é casado, pegue esse conselho. Nunca, enquanto você estiver com a sua esposa, não traia ela. Não largue ela. Fique com ela. Cuide dela. Ame ela. Respeite ela. Porque ela é propriedade de Deus. Você também é propriedade de Deus. Por isso vocês têm que se cuidar. Nessas saídas, nessas prostituição, você pode pegar uma doença. Você pode pegar até mesmo, procurar até mesmo a sua própria morte. Que muitas das vezes em trabalhos, isso acontece muito. As pessoas que não têm um compromisso sincero com Deus, que vivem na prostituição, no engano, fica dando ensino um do outro, fazendo com que eles venham discutir nas suas casas, casar contendas e até mesmo abandonar o seu cônjuge, ou seja, a sua esposa ou a sua esposa ou o seu esposo. E assim Satanás vai ganhando cada vez mais território. E nós devemos aprender que foi esses quatro pontos que os discípulos, quando eles pararam a contenda, pareceu bem ao Espírito Santo de Deus, para nós que chegamos, que não fazia parte do povo de Deus, que nós ficasse afastado dessas coisas, das coisas sacrificadas a ídolos,
das coisas da idolatria e feitiçaria e de bruxaria. Tudo que é oferecido, nós temos que ficar longe dessas coisas. Depois do sangue, eu já falei tanto na vida em relação sexual, como também na vida do alimento, da carne. E a carne sufocada também não é bom. Se eu disse que não é legal, porque quando aquele animalzinho morre, ele precisa perder o seu sangue, que representa que só assim ele morreu. Mas enquanto ele tiver com seu sangue preso, ali ainda há vida. Não entendemos, foi como eu falei, nós não entendemos, porque as coisas de Deus, tudo é esclarecido com o tempo certo, no momento certo, aí você vai entender. E também da prostituição, esses foram os 4 pontos. Agora a quarta etapa, as etapas espirituais para o homem entrar no céu. Agora nós precisamos saber o que nós podemos e o que precisamos para entrar no céu. A primeira etapa são essas: justificação. Nós precisamos ser justificados para podermos entrar no céu. E como nós fazemos isso? Quem pode nos justificar? Será que eu e você podemos se justificar para chegar diante de Deus e ser aceito no seu reino? Vamos ver aqui primeiro, aqui em Romanos capítulo 5, versículo 1, diz assim: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira justificação, o primeiro passo que nós devemos ter é só através de Jesus. Não tem outro caminho, não tem outra justificativa. O homem estava perdido, eu e você estava perdido, meu irmão. E Jesus veio para nos redimir, para nos justificar. Ele se ofereceu como sacrifício a Deus para que eu e você fôssemos aceitos. Ou seja, numa linguagem para que você entenda, Jesus veio a este mundo e o mundo não o conheceu. Aí, o que nós aprendemos? Ele diz: Pai, eu me ofereço por este povo. Aceita o meu sacrifício, aceita a minha morte diante do Senhor, para que essas pessoas tenham vida, para que elas sejam salvas, para que elas voltem para onde elas estavam no início. E assim Jesus fez, ele se sacrificou por mim e por você, para que nós fôssemos aceitos por Deus novamente. E eu acho interessante é que as pessoas hoje não querem de forma nenhuma acreditar em Jesus, não querem compromisso com Jesus, não querem aprender com Jesus e ainda pensam que vão ser salvos. Como poderá ser salvo se a justificação é só em Cristo Jesus e só Ele é o caminho, a verdade e a vida? Só Ele tem a salvação para nos dar. Como? Não teremos salvação em nenhum outro lugar, em nenhuma entidade, nenhum santo, nem outro. É só em Jesus Cristo que teremos salvação. Segundo, regeneração. O que é regeneração? 1 Pedro, vamos lá em 1 Pedro, para encerrar essa... E aqui é só na primeira lição, viu, amados? Aqui é só na primeira lição. Espero que você preste muita atenção nesse ensinamento, que é de suma importância. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 22. 1 Pedro 1, 22. Está escrito assim: purificado a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. A regeneração, a primeira coisa que nós devemos aprender, que nós devemos ter, é purificação. Devemos purificar nossa alma na obediência e na verdade, para o amor fraternal não fingido. Nós precisamos ter amor
um para com o outro, não fingido. Nós precisamos ser sinceros, tomar uma posição que agora nós somos salvos em Cristo Jesus, agora nós somos cidadãos do céu, nós devemos agora manifestar o reino de Deus sobre todos aqueles que não conhecem. Nós devemos ir e pregar a palavra a todo mundo e a toda criatura. Jesus disse que aqueles que crerem e for batizados serão salvos, porém aqueles que não crerem serão condenados. Quando nós vamos lá em 1 João 1,7, 1 João 1,7 ainda, você tem uma Bíblia, abra sua Bíblia, 1 João de 7 a 9. 1 João de 7 a 9 está escrito assim: mas se andamos na luz como ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Olha que maravilha! Nós devemos claramente aprender que se nós dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos e a verdade não está em nós. Porque nós não sabemos fazer outra coisa se não é pecar todo dia. Todo dia nós pecamos. Mas a Bíblia diz que se nós confessarmos ao Senhor Jesus Cristo, ele é justo e fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, e o terceiro ponto é santificação. Como devemos se santificar? 1 Tessalonicenses, quer ver? Você tem uma Bíblia aí, abra sua Bíblia, não perca tempo. Aproveite que é gratuito esse ensinamento e eu creio que o Senhor vai falar poderosamente com você. Vamos caçar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Capítulo 5, versículo de número. Aleluia. Capítulo 5, versículo 23 está escrito assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservado, irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que maravilha, irmãos! A Bíblia vai nos dizer que a santificação, ela vem diretamente do próprio Deus para nós. Não é por nós ser bons, mas sim porque o Senhor, ele é bondoso e misericordioso. E ele tem nos dado o seu Espírito para nos ensinar e fazer com que nós venhamos permanecer nos seus caminhos. A Bíblia diz também em Hebreus 12, 14 assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Outro ponto que nós devemos aprender: sem a santificação nós não veremos a Deus. Se nós nascemos de novo, é necessário que nós aprenda do Senhor cada vez mais para obedecer os seus ensinamentos, as suas leis, para que nós não venhamos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Primeiro ponto, justificação, o Senhor é quem nos justifica. Regeneração, o Senhor é quem nos regenera na pessoa dele. E santificação, o Senhor é quem nos santifica através da sua palavra. Ponto 5. Pecado contra o próprio corpo. O corpo não é para impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo.
Nós não podemos pecar contra o nosso corpo, porque o nosso corpo não foi feito para a impureza, para a prostituição. Nosso corpo foi feito para fazer conforme o Senhor estabeleceu, andarmos prudente e honesto e justo diante da sua presença. No ponto 6, o pecado de blasfêmia. Nós precisamos aprender o seguinte, que até onde nós já lemos, a Bíblia fala o que é o pecado, o que é santificação. Nós aprendemos também a base doutrinária da igreja, exemplo do pecado que impede de o homem entrar no reino de Deus. E outra coisa também que nós devemos aprender é o seguinte: o pecado de blasfêmia. O que é blasfêmia? A blasfêmia, ela é algo quando nós dissemos algo inapropriado que vem ofender a divindade de Deus. A blasfêmia são palavras que, uma vez dita, ofende a divindade de Deus. Isso é blasfêmia. Quando as pessoas questionam, dizendo que Deus não existe, que Jesus, isso e aquilo, ele fica dizendo coisas absurdas. Elas estão blasfemando contra Deus, dizendo que a existência de Deus não é verdadeira, dizendo que apenas uma farsa, uma fraude. Mas a Bíblia diz que esses pecados, olha como Deus é bom, esses pecados podem ser perdoados. No segundo ponto, a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Meu irmão, esta é uma das palavras mais perigosas para o homem. Se você tem esperança de um dia ser salvo em Cristo Jesus, de forma nenhuma, irmão, de forma nenhuma você pode blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Porque se você blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, você perderá a sua salvação imediata, tanto nesta terra como na vindoura. Mateus 12. Vamos lá, abra sua Bíblia, Mateus 12, vamos ver o que aconteceu aqui. Mateus 12. Mateus capítulo de número 12, do 31 ao 32, está escrito assim: portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe será perdoado aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado neste século, nem no futuro. E que blasfêmia foram essas que Jesus chegou a este ponto de dizer: esses pecados que vocês disseram contra a minha pessoa e contra o Pai, lhe será perdoado. Mas os pecados que vocês lançaram contra o Espírito Santo de Deus não lhe serão perdoados. Vamos ver qual foi esses pecados que eles blasfemaram? A primeira blasfêmia que nós devemos aprender é assim, ó. No verso 26 diz assim: e se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? Jesus estava dando a primeira ilustração, dizendo que Satanás, se ele expulsa Satanás, o reino está dividido. Mas o ponto que eu quero dizer é o seguinte: Jesus estava reunido com as pessoas e estava curando, estava expulsando demônios, estava fazendo milagre, e começa dessa seguinte maneira: e trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admirava, diziam: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Ô irmãos,
a primeira blasfema que eles começaram a expor contra o Espírito Santo de Deus foi dizer que Jesus expulsava os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. Que Jesus não estava cheio da presença de Deus, mas sim Jesus estava cheio de demônios. Eles estavam tirando o poder e a glória de Deus que estava sobre a vida de Cristo para atribuir aos demônios, como se os demônios tivessem poder de alguma coisa, irmãos. Por isso eu já falei em alguns vídeos que eu gravei, você que está chegando agora, se você passar de frente a algum templo, alguma congregação que está tendo algum movimento lá, ou se você não tem conhecimento, não fale nada. Que a Bíblia diz que o Senhor tem compromisso com a sua palavra, não é com profeta, com pregador. Porque tem vários tipos de profeta. Tem os profetas sinceros, mas também tem os falsos profetas. Por isso o Senhor tem compromisso com a sua palavra. Se tem alguém expulsando um demônio em nome de Jesus, amém. Se ele está fazendo alguma coisa que não está apropriada, quem sou eu para questionar? Ele vai prestar conta com Deus e não comigo. Por isso tome muito cuidado antes de você falar alguma coisa contra esses acontecimentos, porque senão você pode estar blasfemando contra o Espírito Santo de Deus sem nem perceber. E isso é muito sério. Por isso você não julgue o agir de Deus como coisas naturais. Por isso tenha muito cuidado, porque se você blasfemar contra a divindade de Deus, contra o poder do Espírito Santo, a Bíblia diz que você não terá perdão nem nesta vida e nem na futura. Sabemos que a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus é tudo aquilo que Deus está fazendo e as pessoas começam a atribuir ao diabo, como se o diabo era que fizesse aquilo, como se o diabo é que tivesse o poder. É como se o diabo pudesse curar, pudesse repreender toda enfermidade, todo espírito imundo. A Bíblia diz que isso não é verdade. Por isso, quando o Espírito Santo de Deus estiver agindo, tome muito cuidado. Se você não tem conhecimento disso, é melhor que você se cale. Se alguém falar alguma coisa, não compactue com isso. Antes, diga, irmão, não fale do que você não sabe, do que você não tem conhecimento, para que você não esteja pecando e perdendo a sua salvação. Até aqui eu acredito que os irmãos aprenderam claramente o que eu quis expor para cada um de vocês. Esta foi a primeira lição. No próximo vídeo eu vou trazer a próxima lição de número 2. Lição de número 2. Viu? Você fique aí conosco. Não saia desse canal, desta página. Compartilhe para que no próximo vídeo você possa aprender a respeito do que é a palavra de Deus. Isso aqui é um ensinamento para você que já aceitou Jesus, ou você que pensa em aceitar Jesus, para você ter uma ideia do que é o batismo, do que o pecado causou, qual o pecado que impede de eu e você entrar no reino, qual é a forma de nós entrarmos no reino. Tudo isso já foi falado. Se você não aprendeu muito bem, volte o vídeo, preste muita atenção, detalhe por detalhe. E na próxima lição eu vou estar trazendo a respeito da salvação. Nós vamos falar só sobre salvação. Vai ser algo extraordinário. Mas é necessário que você se inscreva na nossa página e compartilhe os nossos vídeos. Eu quero terminar essa lição com a oração, para que o Senhor te abençoe de uma forma poderosa. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai Santo, te agradeço por esta oportunidade, por cada palavra que o Senhor me deu para compartilhar com meus irmãos. Que eles tenham uma nova visão do que o Senhor espera de cada um deles. Que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa curá-los, que o Senhor possa libertá-los. E que eles possam andar nos teus caminhos com temor e tremor. E que eles possam vir, Pai, ao teu encontro sem medo, sabendo que no Senhor
todos nós estamos seguros, porque o Senhor é o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, a quem amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para todos que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Que o Senhor abençoe cada um, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amados irmãos, muito obrigado por você ter acompanhado o vídeo até aqui. Não se esqueça de compartilhar e de seguir a nossa página. No próximo vídeo eu espero você, para que nós possamos estar fazendo a segunda lição do pré-batismo. Que Deus te abençoe e te livre de todo mal, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém.